Um bom dia a todos meus amigos que semanalmente acompanham a reflexão que vai ao ar através desse veículo de comunicação. Acompanhe agora mais uma reflexão semanal com o Padre Ari Antônio da Silva. Toda semana, uma nova mensagem para você. Teologia, filosofia, espiritualidade, economia, negócios. Uma análise crítica dos principais assuntos da atualidade numa perspectiva ética e cristã. O tema de hoje que eu escolhi para a reflexão é sobre a consciência cidadã e a democracia, é participação nas decisões da nação. Com o processo de urbanização, do desenvolvimento tecnológico e do avanço em todas as áreas da sociedade, fica claro que a administração pública necessita de um novo sistema para gerir o Estado. A complexidade dos novos tempos, impulsionada pelo desenvolvimento em curso, não permite mais um sistema político centralizador. Isso precisamos ter consciência desta realidade. A tendência é a estagnação da máquina pública e a abertura de espaço para as diversas funções na gestão da coisa pública, como roubos à luz do dia dos cofres públicos, vazão a uma corrupção passiva em larga escala e isto não esqueçamos que paralisa a nação, como também todas as instituições, porque se torna algo incontrolável. Por outro lado, isso afeta também todas as instituições de alguma forma, seja civis, seja militares, seja estatal, seja familiar, todos são atingidos de alguma forma. O cidadão consciente de sua pertença fica estarrecido diante de tantos desmandos. De modo que fica cada vez mais claro que a centralização administrativa do Estado é algo obsoleto nos tempos de hoje e exige novos paradigmas sistêmicos, possibilitando o fluir da nação no crescimento justo, sustentável e possibilitar o bem comum de todo o tecido social. Vejam, meus queridos irmãos e irmãs, o sistema democrático é característica da nação, pelo menos teoricamente. A realidade vivenciada no momento histórico demonstra exatamente, em muitas circunstâncias, em muitos paradigmas, parece ser o contrário. Temos um Estado falido, desmoralizado em suas instituições, em seus políticos, salvo sempre as exceções, e que se torna pesado, sem chance em curto prazo de se desenvolver harmonicamente. Talvez alguém vá perguntar: as estruturas, como diz Ladislau Dalbor, no livro dele A Reprodução Social, Descentralização e Participação, as Novas Tendências, ele diz assim: as estruturas político-administrativas continuam centralizadas. Criaram um tipo de impotência institucional que dificulta dramaticamente qualquer modernização
da gestão local. Por quê? Exatamente enquanto favorece o tradicional caciquismo, articulado por relações fisiológicas nos escalões superiores da sociedade. O retrato dessa realidade brasileira atual é simplesmente vergonhoso. Todas as pessoas de bom senso podem perceber isso, pois os problemas se deslocaram, mas o sistema de decisão correspondente continua o mesmo. A verdade é que o sistema presidencialista, nos moldes de hoje, já não responde às necessidades da nação. Pelo contrário, continua-se a mentir descaradamente de que se vive uma democracia, quando efetivamente nós temos um totalitarismo disfarçado. Porque a forma como o governo da União, as instituições dos três poderes fazem e desfazem leis e normas, como também alteram a Carta Soberana do país em benefício próprio, como também as excessivas medidas provisórias ao gosto dos poderosos, e temos que reconhecer, sempre salvaguardando as exceções, permite que os ditos gestores públicos usem e abusem do poder que lhes foi confiado pelos cidadãos em benefício do bem comum, como para saciar seus caprichos pessoais, deixando de cuidar da saúde, por exemplo, que é um caos e que é um direito de todo cidadão. Haja vista as mudanças últimas em que as pessoas que precisam de determinados tipos de medicação não conseguem mais. E não conseguem mais por quê? Porque foi tirado toda a possibilidade de ser reposto nos postos de saúde. E quem vai para os postos de saúde? Quem tem dinheiro? Não. Os pobres. Os que ganham um salário mínimo. Os que não têm, às vezes, nem o tal de salário mínimo. É esses que precisam dessa medicação. Então fala-se de fazer um pente fino no INSS. Por que não se faz um pente fino nos grandes escalões? É uma pergunta? É um questionamento? Ou já perderam a consciência de que somos todos iguais, todos somos irmãos, todos temos os mesmos direitos e deveres? Por que alguns podem ter tudo e outros não? Portanto, as medidas provisórias, infelizmente, acabam se tornando definitivas. E sempre favorecendo a elite financeira da nação. As grandes corporações nacionais e transnacionais, por detrás, pressionam juízes, desembargadores, promotores e outros, ressalvando as exceções, a responder aos interesses dessas organizações, em detrimento dos cidadãos comuns. Minha gente, urge criar no Brasil um novo sistema de gerir a coisa pública, mas com a participação ampla dos cidadãos e que contemple a descentralização das decisões. O Congresso, minha gente, está desgastado. O povo não está mais acreditando nisso. Até aqueles que até então nem davam grandes importância a isso. Mas hoje já estão percebendo.
os excluídos, os pobres, porque sente na pele. Portanto, o desgaste é visto, é escandaloso e não há moral para fazer uma reforma política institucional. E é aí que a gente sente que é necessário sangue novo. Mas quando eu digo sangue novo, não é apenas ser jovem, mas é uma mentalidade nova, são princípios novos, são visões diferentes, são imaginários diferentes, que não esteja viciado nesse sistema falido e corrupto. Não são muitos, minha gente, e temos que ser sinceros, embora não agrade muita gente quando eu falo isso, os que se salvam desta corrupção generalizada. Infelizmente. Acredita-se muito nessa nova geração de juízes, promotores, desembargadores e de outras instâncias da justiça para fazer a diferença e desencadear um novo Brasil marcado pela lisura na administração da coisa pública e pela transparência no manejo do dinheiro público. Mas não apenas de forma teórica. E precisa de uma revisão séria na formação desses novos gestores dos três poderes. O Estado brasileiro tem um sistema político falido. Eu já disse em várias ocasiões, inclusive nas minhas publicações, nos meus livros, falo também aos meus alunos na universidade. É um sistema falido, obsoleto, superado para um futuro presente e sustentável. Temos que refazer. É vergonhoso observar o que atualmente se faz com o dinheiro dos cofres públicos. Lida-se com o mesmo como se fosse dos que lá estão para administrar o que é da sociedade e pertence a todos, à nação inteira. O cidadão brasileiro, minha gente, necessita de uma consciência apurada e crítica frente à conduta desses gestores cuja corrupção afrouxou todos os mecanismos da sensibilidade e da honestidade. Considerando todas as anomalias como normais. É triste, minha gente. É triste. São bilhões, para não dizer trilhões, para financiar campanhas políticas e partidos. Dinheiro é esse que falta a saúde da população. Quantas pessoas me procuram, não tenho mais dinheiro, e os remédios que eu procuro não tem mais, não sei mais o que fazer. Há uma tendência, inclusive, para muitos idosos ao suicídio, porque não vê mais nada no fundo do poço. Mas os altos escalões vivem de forma gordosamente, se posso usar esta palavra, com privilégios, com fóruns privilegiados de toda a natureza, comendo até vomitar porque não consegue mais. E tantos irmãos que não têm um pedaço de pão para matar a fome. Não tem um remédio para controlar certas doenças que não têm saída. E muitas vezes essas doenças são tratáveis. Onde está a dignidade humana? Onde está o respeito pelo ser humano? É dinheiro que falta nos hospitais públicos sucateados, com pessoas acomodadas nos corredores em estado gravíssimo. Há poucos dias eu vi uma situação constrangedora
alguém recebeu o momento de vir fazer os exames. Já fazia 14 anos que já estava morto. Que sistema de saúde é este? E ainda vamos tirar dinheiro da saúde? Assim como eu já falei, da educação. Onde vai isto? É para fazer caixa? Então, o fazer caixa é mais importante que o ser humano? Que a dignidade do nosso irmão? Também falta a educação das novas gerações, o transporte. E assim podemos delinear muitas situações conflitantes, tristes, e que se pergunta, até quando? O mais impressionante ainda é que há pessoas, e muitas, que apoiam isto, estão satisfeitos com toda a situação que nós vivemos. Principalmente, às vezes eu falo, a classe média ainda vai pagar caro, mais do que já pagou e está pagando, o apoio a certas situações políticas socioeconômicas. Pensem, reflitam, porque isto é sério. E muita gente está iludida, muita gente está olhando para o seu próprio umbigo, seu próprio negócio. Ah, agora está bom, está bem. Não está bem, não. Há muitos falindo, ou por falta de gestão, ou por falta de conhecimento, mas enfim, as coisas não estão como alguns privilegiados acham que estão. Mas vão se acordar, estão de olhos vedados, talvez por estarem comprometidos com essa situação triste e lamentável. Por isso, minha gente, não veem ou não querem ver a podridão de muitos gestores públicos, ressalvando sempre as raras exceções que não podemos negar. Há muitos estadistas de bom senso, há muitos estadistas de idoneidade, são idôneos, que lutam, mas que sempre perdem. Não tem oportunidade de que os seus projetos que dizem respeito à justiça social sejam aprovados. Por outro lado, temos que ser sinceros, não é suficiente criticar também, mas é necessário contribuir com sugestões para soluções concretas. E nesse sentido, baseado em Ladislau Dalbor, eu queria colocar algumas coisas muito importantes que esse pensador nos coloca no seu livro. Primeiro, jamais lavar as mãos e perder as esperanças de mudanças substanciais, pois isso é covardia e em nada ajuda. É preciso se interessar pelos problemas e cada cidadão deve fazer a sua parte, em especial se valendo nos pleitos eleitorais, quando há eleições, de escolher candidatos idôneos. Porque muitas vezes muitos não mostram o seu perfil, que não é um perfil de justiça e de idoneidade, mas que querem ascender ao poder para depois, então, fazer aquilo que acha que deve ser feito, mas em benefício próprio e do seu grupo. Segundo, criar um sistema político com ênfase no processo de descentralização nas decisões que dizem respeito ao bem-estar do cidadão. Essa centralização só atrapalha o país. É preciso descentralizar.
principalmente se tratando da arrecadação dos recursos provenientes dos impostos e tributos municipais, estaduais e federais. É preciso fazer um ajuste. O que pertence à gestão estadual e municipal deve permanecer no local. Por que tem que ir para a União? E enviar para a União aquilo que é devido à União, para gestar a nação como um todo e o que a ela compete. Então, o que significa isso na prática? Repassar muito mais recursos públicos para o nível local, deixando a sociedade gerir-se de forma mais flexível, segundo as características de cada município. Segundo, esse novo estilo passa, portanto, pela criação de mecanismos participativos, simplificados e muito mais diretos dos atores-chaves do município, do empresariado, as suas associações, dos sindicatos, organizações comunitárias, instituições científicas e de informação e outros. Em terceiro lugar, também passa pela criação de uma comunicação mais ágil com a população, porque uma sociedade tem de estar bem informada para poder participar. Em quarto ponto, passa pela flexibilização dos mecanismos financeiros, com menos regras fiscais e mais controle direto de comitês e conselhos da comunidade interessada. Ora, isso deverá ultrapassar as preocupações com a cosmética urbana e algumas áreas sociais, para se tornar catalisador das forças econômicas e sociais da região. Em quinto passo, passa finalmente pela organização de redes horizontais de coordenação e cooperação entre municípios, tanto no plano geral, como e sobretudo em torno de programas onde os municípios são interdependentes, como nos transportes e como meio ambiente e outros. É bom dar-se conta de que a reforma política jamais poderá ser elaborada com figurantes do Congresso que não estão se comprometendo com a sociedade como um todo, mas estão salvando o seu. Todos os cidadãos hoje sabem e veem isto abertamente. Ressalvando sempre raríssimas exceções. E por isso os mesmos não mais possuem a credibilidade da nação para fazer essa reforma. E se os mesmos o fizessem, certamente ela viria como está vindo, manchada dos vícios que fazem parte do atual imaginário político. Espera-se, para essa mudança de paradigma, gente com cabeça muito mais solidária. Gente que procura realmente estar preocupada em que todos tenham participação nas benesses da tecnologia. Espera-se também que se retorne à verdadeira etimologia da palavra política, que vem do grego: serviço para o bem comum. Que estejam dispostos a servir a humanidade, ou melhor, no nosso caso, a nação. E essa nova política socioeconômica significa hoje a articulação de Estado e sociedade. Por quê? Dalmor, ele diz: a questão central é essencialmente de bom senso.
nenhuma soma de políticas sociais dos diversos ministérios irá se transformar em um conjunto articulado e coerente em cada município, se não é o próprio município que organiza o processo. E diz mais: o resultado será mais ou menos o que temos hoje nos municípios. Se cria o posto de saúde, mas as crianças continuam a brincar no córrego poluído. Onde se contratam mais policiais, mas não se abrem oportunidades de emprego. Onde se tiram as crianças do trabalho e asseguram alternativas de sobrevivência. E assim nós poderíamos dizer tantas outras questões, experiências e realidades que nos envergonham. Sem dúvida, minha gente, a mudança precisa partir da premissa de descentralizar a fonte do poder para uma visão de conjunto. E somente sob essa ótica é que acontecerão as mudanças fundamentais para que a nação se modernize e passe a ser mais justa, coerente e sustentável. Não se trata aqui do idealismo, apenas de sonhar, mas modernizar e transformar um Estado falido, ineficiente, numa nação em que flua a justiça social e a igualdade de oportunidades para todos. A descentralização das responsabilidades sempre favorecerá uma nova cultura político-administrativa que herdamos dos tempos da Casa Grande e Senzala. Finalmente, meus queridos ouvintes e que refletem comigo semanalmente, é bom frisar que uma sociedade descentralizada, participativa, organizada em torno dos seus interesses, é certamente um poderoso organizador da cidadania e tornando-se um forte estabilizador do próprio governo central e dos processos de regulação internacional. Concluo. É possível sim um Brasil diferente e sério, mas temos que repensar o caminho até então que está sendo construído. Tenham todos uma boa semana com a bênção de Deus e até a próxima. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe também pelo Facebook, YouTube, LinkedIn, blog do Padre Ari. Uma ótima semana a todos.